Boa noite. Tá saindo? Tá saindo aqui? Não é? Boa noite. Começando a live, a quarta videoaula sobre ecossocialismo e luta de classes. Essa foi uma série que eu iniciei o ano passado, não sei se todos acompanharam. Primeiro, com o tema descolonização e o bem viver. Na sequência, o Brasil precisa de Ubuntu. Depois, um rio chamado Atlântico, quando o Ubuntu se encontra com o Tecoporã. Aí, nessas três primeiras videoaulas, trabalhando essa base ético-filosófica dos nossos povos ancestrais. E agora, o tema do ecossocialismo e luta de classes. Se você puder baixar. E agora, o tema do ecossocialismo e... Eu separei aqui para vocês uma série, alguns textos, inclusive tive a preocupação de entrar em alguns escritos do Marx no Capital, né? Mas, primeiro, queria responder uma pergunta antecipada, que foi o Zema do Pará que fez, que era uma pergunta muito instigante, assim, bem simples. Ele perguntou: existe ecossocialismo? Eu diria que, como prática, não. Existem experiências ecossocialistas e existe a construção da ideia do ecossocialismo, que vem, sobretudo, a partir do século XXI, mas não é algo ainda praticado, diferente do Ubuntu e do bem viver, que são éticas, filosofias e modos de vida praticados ancestralmente pelos povos. Agora, o ecossocialismo, ele tem origem na construção nas lutas sociais, sobretudo de recorte europeu, e ele tem esse significado de funcionar como um fio de religação com esse pensamento. Diferente do que muita gente pensa, o pensamento do Marx e o Capital, ele abordava claramente essa questão da relação com a natureza. Tem um trecho aqui no livro 1 que é o seguinte: mesmo toda uma sociedade, uma nação, todas as sociedades de uma época somadas não são proprietárias da terra. Elas são somente posseiras da terra. Os que a utilizam devem fazê-lo como bons pais de família e devem repassar às gerações seguintes e devem repassar o planeta às gerações seguintes em melhores condições. Isso está lá no Capital, né? Está também no trabalho aqui do Engels. Eu queria puxar uma outra fala dele, que é bastante significativa, mas antes disso eu vou aqui de novo para o Marx, aqui no livro 2 do Capital. O ser humano vive da natureza. Isso significa que a natureza é seu corpo, com a qual ele precisa estar em processo contínuo para não morrer. Que a vida física e espiritual do ser humano está associada à natureza. Não tem outro sentido do que afirmar que a natureza está associada a si mesma, pois o ser humano é parte da natureza. Isso é pensamento do século XIX, do Marx, assim como também o Engels, num texto muito conhecido dele, que é o papel do trabalho na transformação do macaco em homem, também vai no mesmo sentido, né? E levanta aqui um trechinho aqui bem curto, né? E assim nós somos lembrados a cada passo que, de forma alguma, dominamos a natureza como um conquistador domina um povo estrangeiro,
como alguém que se encontra fora da natureza. Nós dependemos dela, da natureza, com carne, sangue e cérebro. Estamos situados dentro da natureza. E toda a nossa dominação sobre ela, com a vantagem de, diante de todas as outras criaturas, consiste em podermos conhecer suas leis e usá-las de forma adequada. Aí já vai um viés mais produtivista do Engels, né, que se diferencia um pouco do Marx, e eu diria que por aí é que começam algumas interpretações que deram um sentido mais produtivista para essa ideia de socialismo, né? E que depois vai sendo aplicada. Mas, vejam que daquela fala inicial que eu coloquei sobre o Marx, tem aqui uma citação de Oren Lyons. Quem é Oren Lyons? É a guardiã da fé do povo Onondaga, que vive no leste dos Estados Unidos, né? Eu cito nesse novo livro meu, que até já está pronto aqui, depois vai ser lançado, que é Cultura a Unir os Povos, né? A Oren Lyons, ela diz: aquilo que seu povo chama de recursos naturais, o nosso povo chama de nossos parentes. Eu achei linda essa citação, e assim que em vários encontros com povos indígenas, eu percebo essa forma de se referir ao próximo, né? Não somente às outras pessoas, mas aos outros seres, né? Sempre como nossos parentes, né? Eu diria que isso está próximo da ideia de ecossocialismo presente em Marx, quando ele desenvolve quando ele escreve o Capital, né? Ocorre que uma coisa é aquilo que se prevê, e a outra é a aplicação prática. Quando houve a aplicação prática do socialismo a partir da Revolução Russa, e aí a gente não pode cometer o equívoco do anacronismo, né? Nós precisamos compreender aquele momento histórico naquelas dadas circunstâncias históricas. Houve a Revolução Russa em 1917, um período chamado de comunismo de guerra. Quem viu o Doutor Zhivago, é mais ou menos aquele processo de carestia profunda, né? Início da Revolução, a Rússia foi invadida por mais de 20 exércitos de diversos países, entrou num processo de guerra intensa, até que o Lenin, ainda vivo, ele formula uma proposta chamada de nova política econômica, que era de trabalhar com elementos do capitalismo para fazer com que a economia da Rússia, pós-revolução, que ela se desenvolvesse rapidamente, né, e desse conta das necessidades materiais ali do povo, né? O que ocorre, tem aqui uma fala dele que é assim: o socialismo é impensável sem a grande tecnologia capitalista, construída pela mais moderna ciência, sem organização estatal planificada, que coloca dúzias de milhões de pessoas seguindo rigidamente uma norma unificada para a produção e distribuição de produtos. Lenin, ele era muito entusiasta do espírito prático norte-americano. Inclusive, ele tem uma frase que ele diz que socialismo é um encontro entre o espírito revolucionário russo e o espírito prático norte-americano. Inclusive, quando ele falava isso, ele estava se atendo ao Taylorismo, né? Taylor foi um organizador de gestão nas fábricas, né? Que é aquele modo de produção, né? Que você vê no filme Tempos Modernos e tudo mais, e ele jogou nesse sentido. E, de fato, a União Soviética, a Rússia, depois da União Soviética, conseguiu, 40 anos depois, mandar o primeiro homem ao espaço, né? O Yuri Gagarin, em 1961. De fato, houve um grande, digamos assim, progresso econômico, tecnológico. Foi o país que mais se industrializou em menor tempo em toda a história da humanidade. Mas isso veio por conta de uma destruição e um desprezo à natureza. Um exemplo disso
Eu trato num outro livro meu, que é o Na Trilha de Macunaíma. Isso aqui, ó, aqui mostrando que é bom a gente mostrar o que está sendo produzido, né? Esse é um livro de 2005 que eu escrevi, e aí eu cito algumas experiências desse produtivismo e de como ele dá resultados opostos àqueles inicialmente pensados. Houve um processo de canalização para a irrigação da agricultura no Cazaquistão, que eles fizeram a partir do chamado Mar de Aral, que acho que praticamente nem mais existe o Mar de Aral, tal como o mar, né, que é um lago gigantesco, tanto que era chamado de mar. Né? Esse Mar de Aral, a partir do processo de irrigação, ele foi secando, e mais, ele foi se transformando em um deserto de sal. E hoje é um imenso deserto de sal com uma pequena parcela de água. Né? E que a gente viu também em Chernobyl e todas as poluições existentes nesse processo do socialismo. Na China também, com o Mao Tse-tung, isso em 1958, no chamado Grande Salto à Frente, que foi quando ele apresenta uma proposta primeira de industrialização da China, intensa, né? Eles fizeram siderúrgicas usando até caçarola, tudo era material de metal que pudesse ser fundido. Eles foram fazendo siderurgias em fundo de quintal e para começar esse processo de intensificar o processo de industrialização. Também resultou aí em uma série de problemas ambientais que perduram até hoje. Né? Então, o socialismo, na prática, no século XX, ele se despreocupou do ambiente e teve esse recorte altamente produtivista. Ecossocialismo, portanto, parte da crítica e de uma reflexão a esse modo de produção socialista e busca um encontro com uma reflexão ecológica. Mas ecossocialismo não pode ser considerado também como uma fusão pura e simples entre ecologia e socialismo. Não, é uma outra coisa, é a construção de um outro sentido. E que sentido é esse? Em primeiro, é esse reconhecimento de que o modelo capitalista, baseado na ideia da acumulação infinita de bens, ele é absolutamente irracional e insustentável, sobretudo com a gente vivendo em um planeta de dimensões finitas. E, com isso, há que superar o capitalismo. Portanto, o ecossocialismo ele parte da ideia de que mesmo essas propostas de desenvolvimento sustentável, de capitalismo verde, de um modo de produção capitalista ambientalmente correto, ele está mais restrito à ideia de nichos do que propriamente de um sistema. Então, é necessário o ecossocialismo para fazer uma crítica mais profunda a esse modo insustentável. Um exemplo, a Apple. A Apple seria um modelo de capitalismo do terceiro milênio, né? Altamente moderno, altamente limpa, né? E não é assim. Primeiro, ela é produzida em fábricas que trabalham 100 mil pessoas lá na China. Tem lugar que o alojamento faz com que os operários dividam uma mesma cama, 2 operários, né? Um dorme à noite, outro dorme durante o dia, né? Em turnos completos, né? Aquela empresa lá, Foxconn, né? Que produz esses aparelhos modernos para a Apple. Mas se a gente olhar, até a carga de bateria da Apple é com plug especial, os materiais que eles produzem, os computadores, iPhones, todos com obsolescência programada. Veja, então, é da lógica do sistema se manter em movimento, como se fosse o movimento de uma bicicleta, senão ele cai. O capitalismo precisa disso. E ele reproduz a sua riqueza exatamente sobreexplorando a mão de obra e sobreexplorando o planeta, com recursos que são finitos, mas são tratados como infinitos. Né? Outros exemplos, aqui com a mineração,
a Vale e a BHP, uma empresa da Austrália, que inclusive tem uma ideia de que é uma empresa de capitalismo no limpo, né? E que ela resultou no que a gente viu aí em Mariana e tantos outros exemplos, né? Partindo dessa ideia de que o capitalismo é uma outra possibilidade de ação, a gente tem que perceber, é um conceito novo, a gente tem que perceber que ele também, como ecossocialismo, ele pressupõe alguns aspectos. Primeiro, uma reflexão para a superação do antropoceno, que é essa era de domínio humano sobre o planeta, né? E há que superar esse antropocentrismo. Nesse sentido, o ecossocialismo ele se aproxima assim, dos conhecimentos dos povos tradicionais, não só aqui das Américas, como da África, os aborígenes da Austrália, com a permacultura. Tudo isso tem uma proximidade com o ecossocialismo. Há uma segunda também, que ao rejeitar esse modelo de produtivismo intenso e de centralização e planificação da economia, ele também rejeita os totalitarismos. O ecossocialismo ele prevê uma multiversidade, né? Um multiverso. Ele prevê uma pluralidade de opções, inclusive na forma econômica. E vão sendo geradas novas formas econômicas e novos modelos econômicos dentro do capitalismo e que são também absorvidos na construção teórica do ecossocialismo. Por exemplo, a economia compartilhada, a economia circular, que faz com que todos os bens produzidos eles retornem ao mesmo processo, né, de modo que a gente não vá extrair indefinidamente a riqueza da terra, né, e prevê também processos democráticos mais intensos. Mas sobre esse recorte de democracia eu vou deixar para a próxima videoaula. Nessa, eu queria, fechando esse recorte, né, um pouco buscando essa tradição, mostrando esse processo, queria mostrar para vocês também aqui um livro que eu não li todo, mas que eu recomendo, que eu acho que pode funcionar como uma boa bibliografia, que é Capitalismo e Colapso Ambiental, Luiz Marx. Ele é um historiador da arte, foi meu professor, é professor na Unicamp, e escreveu, eu diria que, um dos trabalhos mais significativos sobre esse processo de autodestruição do planeta, né, que a gente está promovendo, né? Recomendo, dá para encontrar aí em livrarias, acho que em sebo também, né? Então, esse era o que eu tinha pensado em apresentar sobre ecossocialismo. Mas antes de encerrar e a gente começar o debate, eu queria falar sobre esse recorte da luta de classes. O que talvez, de todas as contribuições do pensamento do Marx e das lutas sociais ocidentais que tem havido nos últimos séculos, o que eu creio que talvez seja uma das maiores contribuições é exatamente essa percepção de que a história se move a partir da luta de classes, do encontro e do confronto entre contrários. É nesse sentido, inclusive, que a gente tem que entender a situação atual do Brasil e do planeta. Como eu disse, e como vários cientistas estão demonstrando, o planeta caminha rapidamente para o colapso, a se manter o sistema capitalista. Isso porque ele, além da superexploração da mão de obra e dos recursos naturais, ele vai excluir a mão de obra e recursos. Ele vai entrar num processo de capitalismo de rapinagem completa, em que bilhões de pessoas serão descartadas pelo mundo. A gente precisa ter isso em conta e perceber que, ao contrário do que se dizia a questão de 15, 20 anos atrás, o processo de concentração da riqueza ele se acelerou. A gente sabe que aqui no Brasil 6 pessoas
possuem um total de riqueza equivalente ao dos 100 milhões mais pobres. No mundo é algo assim também, tá? 12, 15 pessoas têm o equivalente à metade da população do planeta. Bilhões de pessoas, né? Então, um modelo desse, ele é ilógico, ele é insustentável, ele é irracional, ele é imoral, e a gente precisa enfrentar. Eu diria que, inclusive, o Brasil entrou nessa encruzilhada por achar que os processos de transformação e mesmo de inclusão social poderiam ocorrer sem esse enfrentamento de classe. E, como eu tinha falado, alguém tinha proposto para que fosse tratado, era a questão do ódio de classe. Vou fazer um recorte bem pequeno para tratar sobre isso. O ódio de classe ele existe quando uma classe despreza a outra. No Brasil, esse ódio de classe foi a base da sociedade brasileira. Como que ele se estabeleceu? Primeiro, pela desumanização do outro, do gentio, dos povos indígenas, e dos africanos, os negros. Então, nós temos uma sociedade de quase 400 anos em que houve a desumanização dessas pessoas. Esse ódio de classe ele se transferiu para os pobres. E ele está presente na convivência do Brasil com a violência, que passa a ser algo cotidiano. Essa violência faz com que a gente tenha 61 mil homicídios por ano. É o país, em números absolutos, que mais tem homicídios no planeta, né? Mais que muitas sociedades em ambiente de guerra. Aí, se a gente junta esses homicídios, as 40 mil mortes violentas no trânsito, e mais 30 mil suicídios, a gente vê que estamos vivendo uma sociedade absolutamente doente. De que decorre, qual é a decorrência desse ódio de classe? Ela é fruto do quê? Ela é fruto de um profundo desprezo pela vida e de uma profunda incapacidade de setores da nossa sociedade de se colocarem no lugar do outro. Alguém poderia dizer, mas existe o ódio de classe do pobre em relação ao rico. Eu diria que não. E aí eu estou falando como historiador, não é alguém que está analisando a política. Não. Por um processo de colonização muito perverso, estabelecido de cima para baixo, seja inclusive a partir do terror, do medo e da tortura, o que foi ocorrendo no Brasil foi até uma certa admiração em relação ao opressor, em que as pessoas exploradas e oprimidas foram introjetando um profundo medo, condicionando inclusive seus corpos. Vocês sabem que no período da escravidão, um escravo que fugia, depois de capturado, ele era obrigado a usar o giramundo, né, que eram aquelas algemas que prendiam o tornozelo e as mãos juntas, né, e passava dias assim. Ou então, mesmo quando já podia voltar à atividade de trabalho, ele tinha que fazer com uma gargalheira, que era um colar aqui de ferro fundido, né, que forma uns galhos, e que ela faz a cabeça da pessoa baixar, porque ela é pesada, ela vai para baixo. E tem que dormir com essa gargalheira. Imagine utilizar isso durante meses a fio, né, na frente de todas as demais pessoas. Isso vai criando um condicionamento dos corpos, um condicionamento da submissão, né? É necessário, em um entendimento agora, no século XXI, de redescoberta do sentido dessas lutas sociais, de descolonização do pensamento, vai ser necessário que a gente enfrente essa questão. E, ao enfrentá-lo, nós vamos ter condições de nos colocar em um outro processo de diálogo, porque o Brasil também, por outro lado, é um país muito bonito, muito ensolarado, e, aliás, tem um termo também que estão começando a usar, para além do ecossocialismo, que é o comunismo solar, que é algo muito bonito, me faz lembrar, inclusive, o poema do Oswald de Andrade, né? América do Sol, América do Sal, como é? América do Sul,
América do Sal, América do Sol, né? Quem sabe a gente não esteja aí no limiar de uma democracia solar. E por que o sentido da democracia solar? Exatamente porque são essas energias livres, as energias do vento, as energias da luz, né? que podem ser aproveitadas por um outro processo econômico de reencontro da humanidade com a natureza e da humanidade entre si, para que a gente possa guardar o planeta e entregar, como disse Marx no Capital, entregar em melhores condições para as futuras gerações. É o mesmo também, aí finalizando, é o mesmo também que povos indígenas fazem. Os povos Sius, vocês alguns devem conhecer, eles, cada atitude deles é pensada sempre no efeito que essa atitude vai ter para a 7ª geração. Não é nem para o filho e para o neto. Nós aqui a gente rouba dos nossos filhos e roubamos a água, roubamos o ar, roubamos toda a beleza, parte da beleza do planeta, dos nossos filhos e netos, né? Eles não, eles tomam cada atitude pensando no efeito para a 7ª geração. Se a gente quiser continuar aqui nesse planeta, que esse planeta seja um lugar habitável para os diversos seres que estão aqui, a gente vai ter que repensar sobre isso. Então, era o que eu teria a dizer sobre ecossocialismo e luta de classes, e vamos abrir aí para as questões. Acho que tem aqui, olha, quem quiser, vai escrevendo, eu estou vendo, inclusive, vários amigos, amigas, até falando, que tem uma de El Salvador, a Brene. Muita gente bacana aqui, muito obrigado pela presença. E o Marcelo Soares, né? Os indígenas vivem no ecossocialismo há séculos. Sim, é até uma frase que você tinha colocado na primeira vez que fui tratar disso, né? Que é do Hugo Blanco, né? Que é uma liderança indígena lá da Bolívia, e ele tem uma frase bem parecida com essa que você disse. Eu diria que sim. Inclusive, a própria antropologia precisa repensar, e mesmo os historiadores, né, porque se fala de comunismo primitivo, né, que é a sociedade que dispensa o Estado, né, e que estabelece um outro processo mais equilibrado de coexistência. Né. Na verdade, eu diria que mais que o comunismo primitivo, né, até porque ele tem uma carga ideológica grande, essa ideia do primitivo, né, é a gente pensar nessa construção dos ecossocialismos. Agora, também, como eu falei, ecossocialismo não é um modelo único. Por isso que ele difere do socialismo, que em algum momento da história se pensou que tinha um modelo de socialismo. Não é assim. Ele é plural. Aliás, queria sugerir também para vocês, quem ainda não viu, é um filme sueco, Surplus, que é excesso. E ele mostra o que se faz em Cuba. Isso nos anos 90, né? Sobretudo com a agricultura. Acho que vale a pena. Eu estive dando uma olhada, tem no YouTube. Quem quiser pode pôr, ou quem está aqui acompanhando, se puder alguém rapidamente achar no YouTube, já põe o link aqui para todo mundo, tá bom? Aqui o Paulo Sérgio Ferreira, né? Ele diz assim: por intuição, parece-me ser não apenas um tema vital em aberto, mas, principalmente, um cuidado social e uma cultura pessoal que todos nós tendemos que absorver para administrar adequadamente o bem comunitário e da natureza. É exatamente isso mesmo, Paulo. Restabelecer esse sentido de bem comum. Se não fizer isso, nós vamos entrar numa barbárie. Estava aqui aguardando para começar, eu gosto de fazer bem pontualmente, começar as videoaulas, né? E eu vi uma manchete aí que alguém fez um estudo que, se todas as estatais brasileiras fossem vendidas, o valor seria de 500 bilhões. Bom, a dívida pública é de 4 tri, e que foi gerada em cima do nada, de juros inventados, né? Olha só. Então tá uma rapinagem, como também o objetivo da reforma da Previdência, é claro, é acabar com a Previdência para ter um modelo privado, como tem no Chile, e que faz com que as pessoas mais velhas sejam a principal
faixa etária da pobreza lá no Chile. Né? Aqui agora do Bernard Schneider. Né? Há algum autor essencial que trate do ecossocialismo? Bom, mesmo aqui, para estudar, para falar para vocês, é o Michel Louis, que eu diria que ele está na gênese desse pensamento do ecossocialismo. Ele é judeu brasileiro, né? Ele vive na França, teve exilado em 60 e 70, por aí, e desde então ele vive na França, é professor universitário, tem estudos valorosos sobre o ecossocialismo, acho que seria a melhor leitura. E aqui o Robson Salvador. Como faríamos, hipoteticamente, a aplicação disso num país como o Brasil? O Brasil tem todas as condições para se redescobrir a partir dos princípios do ecossocialismo. Nós temos sol, nós temos vento, nós temos muita água e nós temos um povo diverso, inventivo, criador e inovador, mesmo que tenha desaprendido a se conviver entre si como irmãos. Né? Nós temos todas essas condições para nos reinventarmos. Né? O ecossocialismo ele pressupõe um processo de industrialização, mas não a industrialização como se viu no século XX. Não, uma industrialização inovadora, de renovação de bens, na própria geração de energias, processos como o da economia circular, que pressupõe arranjos produtivos menores, né, cadeias produtivas menores. Não faz sentido. Vejam, é absolutamente ilógico a gente trazer determinados produtos produzidos na China. Não é só uma questão de protecionismo nacional na produção. Não, a produção dos produtos ela precisa ser mais humanizada, ela precisa estar próxima de quem consome, até para que as pessoas conheçam como foi produzido aquele produto, aquele alimento, aquele bem tecnológico. Eu me recordo quando eu estava no Ministério da Cultura, em 2004 a 2010, né, com Cultura Viva e os pontos de cultura, que nós começamos a desenvolver a cultura digital como talvez nenhum outro país do mundo teve na intensidade que nós fizemos. Nós fizemos dezenas, uma vez contratamos 80 oficinas de conhecimentos livres para serem realizados nos pontos de cultura em quilombos, aldeias indígenas. E as pessoas diziam, como você vai apresentar proposta de software livre para edição de vídeo? Nem existia isso na época. Para quilombola, para indígena, ele nem conhece o computador. Exatamente por isso. Eles eram os que se apropriavam melhor desse conhecimento. Então, eu diria até que esse atraso, entre aspas, que o Brasil está vivendo agora, ele pode ser colocado a nosso favor e a gente pode ressignificar modelos de economia que a nossa população ela usa, né, diversas inovações de forma muito rápida. Né? Uma delas, que eu acho que talvez no futuro a gente deveria ficar atento, é exatamente essa ideia da economia circular e da possibilidade de várias economias coexistirem ao mesmo tempo, economia da dádiva, economia do cuidado, e economia da partilha, né? E tudo isso pode ter no Brasil o laboratório mais inovador do mundo. Né? Como conciliar desenvolvimento socialista com ecossocialismo? É o Raul Passos que pergunta. Eu diria que não é possível. Isso no modelo totalitário e produtivista do socialismo do século XX. Não. O ecossocialismo ele parte de uma crítica a esse modelo. Né? É algo novo, é uma construção nova. Por isso mesmo está em formação. E se a gente olhar, mesmo do ponto de vista teórico, esse conceito de ecossocialismo tem 15 anos. Mas ele precisa... O primeiro manifesto ecossocialista internacional é de 2001, né? Então, mas ele precisa ser rapidamente experimentado. E o será. E já tem sido, desde que a gente pense nessas outras formas de sociedade colaborativa, compartilhada. Né?
E aqui o Robson Salvador. Como sim, já foi. E agora o André. Há algum lugar no mundo em que o ecossocialismo tenha sido desenvolvido como sistema público de país ou cidade? Eu diria que no Surplus, quem assistiu o filme vai ver que, por necessidade, não é por decisão do Estado cubano, mas por necessidade, há práticas ecossocialistas interessantes em Cuba. E principalmente nesses modelos outros de produção agrícola, econômica e tudo mais. Mas aí é numa circunstância muito própria de Cuba, também com outras limitações que eles têm lá, inclusive políticas, né? Então, é onde se aplica. Há também no norte da Síria, na região de Rojava, com os curdos. Inclusive, a gente acompanha pouco, né, essa experiência do Kurdistão. Eles dizem que a revolução do século XXI ela será feminista e com indústria ecológica e sem Estado. Eles têm uma experiência que é do confederalismo democrático. Vai ser até o tema da próxima videoaula que eu vou apresentar aqui, né? E eles têm experimentado isso, viu? E com um protagonismo das mulheres muito, muito grande. Quem tem teorizado mais é o Öcalan, que é uma das lideranças do PKK, a partir dos trabalhadores do Kurdistão, que tem uma base forte na Turquia e sofre muita repressão. Ele, inclusive, está condenado à prisão perpétua. O PKK ele tem uma origem marxista-leninista nos anos 70, teve a opção da guerrilha, da luta armada, isso a enfrenta até hoje, né, porque é a forma de enfrentar lá o Estado Islâmico, né, foram os curdos que derrotaram o Estado Islâmico no Iraque, e na Síria também estão tendo um papel preponderante, né, e eles têm experimentado, eles dão fazem essa formulação de indústria ecológica, né. Também há essas várias outras alternativas de movimentos de ecovilas, movimentos de construção alternativa, comunidades colaborativas em torno do software, que são experiências ecossocialistas. Eu diria que a gente está numa etapa que a gente devia imaginar um pouco o que aconteceu na Idade Média, em que o modo de produção era o feudalismo, aí tudo controlado pelo senhor feudal, pelos reis, mas que foram sendo criados burgos em que foi sendo gestado um outro modo de produção, uma outra moral, uma outra ética, um outro modo de fazer, que era definido pelos comerciantes e pelos artesãos, né, que depois desembocou na Revolução Francesa. A agenda, aqui de novo, do Pedro Santos, a agenda sobre ecossocialismo é relativamente recente. Já partidos incorporando essa pauta, eu diria que quando nós tivemos a tentativa de criar o Partido Movimento Raiz, era nesse sentido, né? Nesse sentido. A Raiz agora ela não se coloca mais como uma construção de partido, pelo menos não do ponto de vista legal, mas sim mais como um movimento, e aí ela trabalha nisso. Também há um forte movimento ecossocialista no PSOL, né? Eu diria que a gente ainda ficou pautado muito pela ideia do neodesenvolvimentismo, que foi uma tentativa de reedição do modelo de desenvolvimentismo dos anos 50, 60, que se aplicou aqui no Brasil e na América do Sul, né, agora na primeira década do milênio, e os resultados a gente está vendo aí, que, de certa forma, até acirraram processos de neoextrativismo e de dependência. Vocês sabem que o Brasil, já menos de 10% do PIB brasileiro é composto pela produção industrial. Nós somos, talvez, o país do mundo que teve a maior desindustrialização, a mais rápida desindustrialização da história, né? Então, o neodesenvolvimentismo
no meu modo de ver, ele trouxe um neodependentismo. E isso a gente está vendo, e sofrendo as consequências. Depois entrou no golpe e tudo mais, né? Então, ele Marx. Como trabalhar a difusão do ecossocialismo nas bases brasileiras, nesse atual contexto de consumismo, como um aspecto de empoderamento e ascensão social? Super relevante o que você coloca, né? Essa ideia do consumismo como sinal de empoderamento e ascensão social está muito presente, inclusive, na cultura de massas difundida nas periferias, né? A ostentação, funk ostentação, essas religiões fundamentalistas que colocam esse aspecto, agora o fenômeno da Anitta e tudo mais. Aqui nem cabe a gente entrar nesse debate agora, né? Mas o viés sempre pelo êxito, como que ela se colocou no grande mercado internacional. Isso faz parte da engrenagem do sistema capitalista. É necessário ter exemplos como esse para que o sistema continue em pé, né? Então, é um caminho de contracultura, mas a própria necessidade vai se impondo. E há gente que se recusa a ser coisa, e a gente que se recusa a um modelo de consumismo exacerbado, né? E a gente precisa cultivar isso. Eu diria que em movimentos sociais cabe experimentar outras coisas. O MST tem feito isso bastante com agroecologia, também no MTST, né, dos trabalhadores sem teto. Recentemente houve um grande mutirão de permacultura, de construção de casas, lá em Brasília, né, num assentamento de moradia, né? Porque a gente não precisa ficar também esperando que venham as construções dos modelos aí Minha Casa Minha Vida, que é a mesma coisa de Coab, de 30 anos atrás, né? Aquelas casas apertadas, feitas em escala industrial, né? Vamos começar a fazer as nossas placas solares, né? Tem um amigo lá de Araras, o Juninho, que faz oficinas de autoconstrução de placa solar, e com isso vai baixando drasticamente o custo, né? Isso é autonomia, ainda mais num período de crise que o Brasil está vivendo. Eu diria que é algo que tem tudo para acontecer. Então, como que a gente chega nessa base? Não é só com o discurso, né, com o reflexivo, é fazendo. Quem sabe fazendo uma oficina de construção de placa solar, ou oficina de construção de casas por tecnologia da permacultura. Paulo Sérgio Ferreira. Que contribuição imediata cada um de nós, cidadãos, pode oferecer para a construção, implementação e manutenção desse interessante projeto? Eu acho que é por esse exemplo, né? Também cooperativas de compras, às vezes a gente como consumidor mesmo, cooperativa de compras junto a cooperativas de agroecologia, não é? A gente compra a cesta, a gente já vai começando, porque também se recusar a entrar na lógica do consumo é uma atitude política, né? De novo, o Bernardo aqui. Como se daria o ecossocialismo em termos geopolíticos? Países capitalistas aceitariam um país emergente ecossocialista? Não, o mundo hoje está para imposições. Não aceitam nem o modelo neodesenvolvimentista que estava inserido no sistema capitalista, né? Tanto que vieram com todo o seu peso aí para explorar, arrancar todo tipo de riqueza. Vai ter agora o Fórum da Água em março, em Brasília, e vocês sabem que o grande tema é como eles vão tomar conta do aquífero Guarani, das águas do planeta, né? Então, na verdade, a autonomia jamais é concedida, né? Como também, eu uso bastante esse termo empoderamento, até era uma das bases da ideia do ponto de cultura, mas hoje eu repenso um pouco, né? Porque o empoderamento, como ele está sendo usado, esse termo, é muito a transferência de poder para o outro, né? Na verdade, não se transfere poder para o outro, não se dá poder para o outro, não se dá autonomia para ninguém. A autonomia é conquistada
em processos de consciência, de luta, de articulação coletiva, ou não é autonomia. Né? Enfim, era o que eu teria. Tem mais uma aqui, tem mais uma questão, se alguém tiver. Eu sempre não queria sair muito dos 45 minutos, né? Sempre trabalho para essa ideia, falar uns 15 minutos e aí abrir para o debate, se bem que nesse tema eu tentei juntar ecossocialismo com luta de classes, aí não deu para condensar tudo em 15 minutos, né? Aí, aliás, lembrando, todas essas videoaulas eu estou colocando num canal no YouTube, quem quiser assistir é só procurar ali pelo meu nome, quiser repassar, se houver também novas dúvidas, é só colocar por aqui, não só perguntas, como também opiniões, né? É o que eu posso contribuir no momento, nesse momento de crise, achei que não cabia ficar só reclamando. Vamos fomentar reflexões e se cada pessoa começar a também fazer isso, todo mundo tem o que contribuir, eu acho que a gente pode ir criando um outro processo aí, né? Com os meios que nós temos, estou aqui é a minha casa, onde eu escrevo, estudo, meus livros. Cada vez tenho tido menos livros, eu tenho procurado doar, só aqueles muito afetivos ou de referência que eu tenho mantido, né? Acho que é importante pôr as coisas para circular, né? Para compartilhar, para entregar, para oferecer, né? E aqui, finalizando, tem do Bernardo, para o ecossocialismo é, então, essencial uma revolução cultural e uma mudança de filosofia do povo brasileiro, um Brasil que se encontra com sua raiz. É isso, Bernardo, eu acho que você definiu bem. Nós não vamos... os processos de transformação social, eles são mais fáceis de acontecer do ponto de vista econômico, político e até social, mas eles são efêmeros. O que é profundo é quando essa transformação é de atitude, de valores, ela é cultural. Então, eu diria que a gente precisa sim, enfrentar esse debate cultural, econômico, social, com uma presença de base mais intensa, né? Cada qual dentro das suas possibilidades, mas nós vamos ter que fazer isso se a gente não quiser enfrentar um processo de profunda barbárie, né? O André aqui, ele pediu para que eu repetisse o nome do filme, para procurar no YouTube, eu vou escrever, tá? Surplus, ok? É um filme, acho que foi aí, Surplus, é um filme sueco, acho que é de 2000, mais ou menos. Vocês acham pela internet, tá? Aqui, como fazemos para adquirir o seu livro? Sobre esse tema eu não tenho. Até talvez, se essas videoaulas, elas estão me ajudando também, que eu tenho lido. Eu acho muito ruim chegar numa atividade assim e ficar falando de achismo, né? Então eu tenho procurado sistematizar, tenho lido bastante e quem sabe eu transforme essas videoaulas em um livrinho aí, mais para adiante, tá? Mas, por enquanto, vai ficar aqui pela videoaula. Meus outros livros, se acessar pelo meu nome, acho que acha. Na Trilha de Macunaíma é pela editora Sesc Senac, tem sebo também. Esse novo, que é o Cultura Unir os Povos, eu vou lançar em 26 de fevereiro. Tá saindo da gráfica, chegaram uns poucos exemplares, mas logo eu trato. Mas aí eu vou fazer uma chamada própria sobre ele, tá bom? Enfim, era o que tinha por hoje. Super obrigado, ajudem a divulgar também e vamos junto. E o próximo tema vai ser cidadanismo e municipalismo libertário. Eu procurei mergulhar nesse tema, entender o que significaria esse cidadanismo, né? Dar um outro conteúdo a essa ação da cidadania. Acho que a gente tem que beber de novo muito aí no Betinho, que formou a ação da cidadania. Eu acho que aqui no Brasil essa seria a raiz desse sentido do cidadanismo, uma proatividade que não é um simples
ir para a rua e reclamar, ou quando se apropria disso, bater panela, né? É uma outra reflexão, é um outro processo de fazer. E o municipalismo libertário, pegando aí estudos do Bookchin. Bookchin é um anarquista ecologista que tem origem no trotskismo norte-americano, já morto. Muito do seu pensamento foi observado pelos curdos, de novo lá em Rojava, né? E na Turquia, né? E ele trabalha em outra perspectiva, né? De ação municipalista. Eu diria que se a gente quiser renovar o Brasil, reinventar o Brasil, e quiser fazer isso de baixo para cima, a gente vai ter que entrar em processos municipalistas mais intensos, porque é onde as pessoas vivem, onde tem menos abstração. Mas isso fica para o próximo tema. Eu estava fazendo sempre as videoaulas de 15 em 15 dias, mas essa próxima eu quero fazer na semana que vem, de novo às 19 horas. Tá bom? Obrigado para todo mundo. E vamos seguindo. E, de novo, quem tiver mais alguma questão a colocar, pode escrever aqui, mandar para mim, e a gente vai debatendo. Tá bom? Forte abraço.